Olá, você aí da sua casa já teve problemas com morcegos? Bom, quem tem uma propriedade rural sabe que precisa ter cuidado com os morcegos vampiros. É que eles se alimentam do sangue de diversos animais como cavalos, porcos, vacas, aves, entre outros. E para piorar a situação, esses morcegos ainda transmitem a raiva. É assim, em cavernas escuras e longe das cidades grandes, que os morcegos vampiros vivem. Esses animais se alimentam do sangue de aves, cavalos, porcos, gado, entre outros mamíferos de vida livre. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado nas propriedades rurais de Santa Catarina. Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado fazem o monitoramento dessas cavernas. A gente tem uma sistemática de acompanhamento dependendo do risco que a área representa para ter animais com raiva. E aí orienta que tem que ser feita a vacinação, porque a raiva é uma doença que não tem cura, ela não tem tratamento e se o animal estiver vacinado, mesmo que o morcego se alimente dele, ele não vai desenvolver a doença. O foco da raiva transmitida pelo morcego já foi identificado em Joinville e também em Itapema. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado. Os médicos veterinários da Cidasc percorrem o estado fazendo o trabalho de orientação. A grande preocupação é com os focos de raiva nos herbívoros. Até porque o morcego vampiro é o vetor da doença raiva. Então, a Cidasc faz o trabalho de monitoramento dos abrigos e o manejo populacional. O que é esse manejo populacional? A gente controla a população, a gente não extermina esse morcego vampiro, tá? É uma das formas de controlar a raiva no estado. O morcego vampiro ele não fica em área urbana, ele não fica em forro de casa onde tem pessoas morando, ele não gosta desse agito, do barulho, ele é de área rural e de área assim mais de mata nativa. Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei. Caso o produtor identifique que o morcego vampiro se abriga em cavernas, minas e casas abandonadas, é preciso comunicar à Cidasc. A primeira orientação é não tentar pegar esse animal, não tentar capturar e não mexer nesse animal. É chamar a Cidasc, que daí a gente tem os técnicos que são capacitados, né, para fazer o recolhimento, identificar que espécie é e a partir daí fazer os procedimentos todos que são necessários. Então, encontrou, por exemplo, uma caverna na propriedade, que é bem comum. Às vezes tem casa abandonada, tem bueiro, tem fosso, oco de árvore. Seriam locais que poderiam ter morcegos. Pode ser o vampiro? Pode. Pode ser outra espécie? Pode. Então tem que chamar a Cidasc, que a gente identifica que o morcego está ali. E aí, se for o caso, a gente faz o cadastro daquele local e passa a entrar na monitoria para o controle da raiva aqui no estado. Pois é importante tomar todos os cuidados e como você viu na reportagem, em Santa Catarina existe a Cidasc prestando todo o apoio, mas se você tiver algum problema, seja com morcegos, hematófagos ou outro animal que pode transmitir qualquer tipo de doença, você pode procurar o Centro de Zoonoses ou a Secretaria Municipal da Agricultura ou do Meio Ambiente, aí da sua cidade. O grande problema na produção de frutas é a durabilidade. O produtor não pode demorar para efetuar a entrega e nas feiras e atacados a fruta também precisa ter uma saída rápida. Caso contrário, é perda na certa. Pensando nisso, estudantes da Universidade Federal do Pará criaram uma película que faz as frutas durarem mais. A película é até mesmo comestível. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas muitas vão parar no lixo porque não duram o tempo suficiente para encontrar um consumidor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ser humano deveria consumir no mínimo 400 gramas de frutas e verduras todos os dias. Mas no Brasil, apenas 24% da população segue essa recomendação. Estou fazendo aqui uma pesquisa e estou encontrando dados preocupantes. Quer ver só? Acompanha aqui comigo. Você sabia que 815 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo e que, ao mesmo tempo, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos? Esse número aqui, corresponde a 1/3 da produção do planeta. E aqui no Brasil, esse dado é ainda pior. O desperdício aqui chega a quase 40%. Um estudo desenvolvido na Universidade Federal do Pará quer mudar essa história. A gente veio até aqui para conhecer o que o André, a Patrícia e o Jonas desenvolveram para justamente aumentar, olha só, a durabilidade dos alimentos.
Foi aqui que os 3 pesquisadores desenvolveram um tipo de bioplástico. Se você não sabe o que é isso, senta aí que a gente explica. O bioplástico é o plástico produzido a partir de fontes renováveis de biomassa, como óleos, gorduras vegetais e amido, ou seja, de fontes naturais. Pode ter uma consistência próxima à do plástico tradicional. Na pesquisa realizada aqui, o que serve de base para o bioplástico são as cascas de frutas. O nosso produto é 100% orgânico, ele não faz nenhum mal e ele é feito a partir de resíduos alimentares, ou seja, esses componentes todos, esses ingredientes todos, já estão incluídos na nossa dieta natural, então não faz mal algum. Aplicar o produto no alimento é mais simples ainda. Existem 2 técnicas de aplicação, uma por imersão, ou seja, a gente vai imergir, colocar o fruto dentro de um líquido e depois retirar para secagem, e outra é basicamente aplicar um spray. Joga em toda a fruta. Exatamente. A ideia dos pesquisadores é que, com a camada que faz elas durarem mais, as frutas daqui possam chegar a outras regiões. Existem muitas frutas que têm alto valor nutritivo aqui no estado, que o estado e até outros países não conhecem. E com o nosso produto, aumentando o tempo de vida útil desses alimentos, a gente consegue exportar mais. Mas, para isso, o bioplástico desenvolvido por eles precisa ser aprovado e liberado para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Patrícia está ansiosa. Ela acha que o produto que criou com os colegas pode ajudar a solucionar um problema bem maior. A gente quer também diminuir significativamente a quantidade desses resíduos descartados e a quantidade de pessoas que passam fome no estado, no Brasil e em outros países. O Plano Safra 2020-2021 já está em vigor desde a última quarta-feira. Os produtores rurais já podem acessar os recursos para financiamento nos bancos que operam com crédito rural e nas cooperativas de crédito. O governo disponibilizou mais de 236 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional, uma alta de 6,1% frente à safra anterior. Para saber mais, você pode acessar o portal do Ministério da Agricultura. O endereço é esse que aparece agora aqui na sua tela. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo também pelo YouTube, é só acessar youtube.com/RecordNews ou então aproximar a câmera do seu celular desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te redirecionar para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir todo o conteúdo que é exclusivo da web. Planejar toda a colheita do café é essencial para garantir um bom grão e aumentar a produtividade no campo é o grande desafio do cafeicultor. Pensando nisso, tem produtor atento quanto ao processo de secagem do café. Confira agora os detalhes na reportagem. Na Fazenda Cerrado, são cerca de 50 hectares de café. Este ano, o produtor deve colher cerca de 2.000 sacas dos grãos. E o planejamento de colheita é fundamental nesse processo. Existem alguns fatores, que levam a uma variação de maturação. Nós começamos pela variedade, que tem ciclo de maturação precoce, médio e tardio, e também o próprio terreno, a face de insolação. Às vezes uma variedade que numa determinada face ela amadurece mais cedo, em outra ela amadurece um pouco depois. Então isso também no final ajuda o produtor a conseguir o maior tempo possível de café maduro, que seria o ápice da qualidade. Focado na produção de cafés especiais e com uma consultoria eficiente em campo, desde o manejo de lavoura até o pós-colheita, o produtor conseguiu aumentar a qualidade dos grãos produzidos aqui. E hoje o café da fazenda é exportado para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá. O produtor trabalha com vários processos de secagem. Para ele, uma tendência da propriedade é manter apenas os secadores estáticos. A gente adotou, desde a minha vinda para cá, os secadores estáticos, então a gente não abandonou totalmente o terreiro e nem também o secador convencional que a gente tinha anteriormente, que ajuda ainda nesse ciclo, mas a ideia nossa é migrar totalmente para o secador estático. E ele ajuda muito porque você jogando o café direto nele, o café fica ali recebendo o ar, secando, sem precisar você estar rodando ele no terreiro com a rodomoto, ou com o pessoal fazendo manualmente, ou mesmo no secador rotativo.
E olha, falando em café, os valores do Arábica e Robusta estão em alta desde a semana passada. Ainda assim, as negociações estão estáveis. Os preços dos cafés Arábica e Robusta avançaram na última semana. De acordo com informações do CPEA, o impulso vem da alta do dólar e da retração de boa parte dos vendedores. Os preços continuam em alta nesta semana, mas foi possível ainda fechar bons negócios, especialmente do Robusta. O indicador CPEA Exalc do Arábica, tipo 6, no mercado paulista, fechou em R$ 507,79 a saca de 60 quilos, uma elevação de 5,7% frente aos registros da semana anterior. Já o café Robusta está saindo a R$ 352,57 a saca, uma alta de 4,9%. As negociações do algodão em pluma subiram no mês passado, uma alta de 2,3% em relação aos números do mês de maio. Após meses registrando baixas, as negociações envolvendo algodão em pluma tiveram uma leve melhora no mês de junho. De acordo com informações apuradas pelo CPEA, ao longo do período, entregas de contratos que estavam sendo adiadas foram realizadas e negócios envolvendo a pluma da nova safra fechados. O indicador do algodão em pluma CPEA Exalc, com pagamento em 8 dias, oscilou entre R$ 2,69 e R$ 2,72 a libra pluma. A média do mês todo fechou a R$ 2,71, 2,3% maior que o registrado em maio deste ano. E antes de encerrar, uma dica para você que gosta de um bom sertanejo. Neste domingo, dia 5, tem a live Mato Grosso e Matias. Quem faz o convite é a nossa parceira Giancarla, lá de Porto Velho, em Rondônia. Isso mesmo, Daiane. Neste domingo, acontece a live com a dupla Mato Grosso e Matias, a partir das 5 horas da tarde. A transmissão vai ser pelo próprio canal da dupla. Então, fique ligado, estamos esperando por vocês. Record News Rural vai ficando por aqui. Até a próxima!